Bom dia, estamos retomando então. Bom dia. Hoje nós vamos fazer a leitura da resolução da Secretaria Estadual de Educação número 4.423 de 2020. Essa leitura vai ficar aqui, né, para posterior, para quem quiser assistir posteriormente, melhor dizendo, tá? E aí vocês vão deixando aí para mim se vocês, o que vocês acharam dessa resolução, se vocês já foram convocados para estar acompanhando na escola alguma coisa, se vocês já estão fazendo algum serviço presencial ou não, tá bom? Então vamos lá. É uma resolução de páginas, né? Que traz aí a orientação da retomada de aulas presenciais, né? Então vamos lá, resolução da Secretaria Estadual de Educação número 4.423 de 2020, dispõe sobre a retomada das atividades presenciais nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e processos avaliativos para o ano letivo de 2020, institui o ensino híbrido como modelo educacional para os letivos de 2020/2021 e altera a resolução da Secretaria Estadual de Educação número 4.310 de 2020. Eu vou pular essa primeira parte, onde é embasado o motivo, né, a razão dessa resolução. Traz ali desde o embasamento da LDB, da Constituição Estadual, das deliberações do comitê, das notas dos conselhos do Conselho Estadual, né, a resolução do Conselho Estadual, da lei de 18 de agosto de 2020, né, que estabelece normas educacionais excepcionais, e a gente entra então no que dispõe essa resolução, tá bom? Título 1 fala da organização das escolas, capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Fica autorizada a reabertura das escolas estaduais para atividades presenciais a partir do dia 5 de outubro de 2020, desde que: parágrafo 1º. O município esteja localizado nas regiões qualificadas como Onda Verde, conforme classificação e organização regional do Plano Minas Consciente. É um plano que as cidades puderam aderir, né, durante esse período de pandemia. E Minas Gerais foi dividida em 14 regiões, né, e em ondas, né, de cidades de onda vermelha, onda amarela e onda verde, e cada uma dessas ondas significa alguma situação que a cidade ou a região deve adotar, certo? Então, foram divididas em 14 regiões, e a onda verde atualmente, conforme dados que está no portal, e foi atualizado no dia 30 de setembro, onda verde são 4 regiões: Norte, Jequitinhonha, Leste e Centro-Sul. Onda amarela ainda tem 10 regiões e nenhuma, graças a Deus, na onda vermelha. Certo? Parágrafo 2º. Sejam observados protocolos de saúde publicados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, recomendações do Conselho Estadual de Educação Mineiro e as determinações desta resolução para a retomada das atividades presenciais. Parágrafo 3º. O atendimento presencial aos estudantes seja promovido de forma gradual, conforme escala a ser divulgada periodicamente pela Secretaria de Estado de Educação. O que eu entendo aqui, então, é que haverá uma escala de retomada das atividades presenciais, né? Já foi divulgada agora no início de outubro também a retomada das atividades do 3º ano do ensino médio para as regiões de onda verde, que é lá o norte, Jequitinhonha, leste e centro-sul, tá? Então, as regiões de onda amarela, pelo que eu entendo da resolução, ainda não estão autorizadas, né? Artigo 2º. E a retomada do ensino médio, 3º ano do ensino médio, está divulgado aqui a partir de 19/10,
certo? Então também vai ter toda uma instrução de como essas aulas serão dadas, né? E aqui já fala um pouquinho, já aborda um pouquinho, mas acredita-se que ainda deve-se aguardar outras orientações. Artigo 2º. Fica instituído nas escolas da rede estadual de ensino o modelo de ensino híbrido, como política pública de estratégias pedagógicas para o cumprimento da carga horária curricular obrigatória prevista para o ano de 2020. Parágrafo 1º. O ensino híbrido é um modelo educacional constituído por mais de uma estratégia de acesso às aulas, em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em formato presencial e virtual, com retorno progressivo dos estudantes às atividades presenciais. Parágrafo 2º. O regime de atividades não presenciais, REAMP, permanece vigente até o final do ano escolar, podendo ser prorrogado para o ano de 2021, conforme a evolução da pandemia e acompanhamento dos indicadores de saúde. Então, a gente já viu pela divulgação de datas de calendário, né, conforme a resolução 4.422, também publicada no dia 1º de outubro, que as aulas elas seguem até o final de janeiro, certo? Artigo 3º. Excepcionalmente para o ano de 2020, deverão ser observadas as estratégias de avaliação do estudante determinados no título 2, capítulo 2 dessa resolução. Então, tá lá mais pro final, certo? Tem uma pessoa me acompanhando, depois confirma para mim se você tá me ouvindo bem, por favor. Bem-vinda, tá? Aí o capítulo 2 fala das competências. Artigo 4º. Para o desenvolvimento do ensino híbrido na rede estadual de Minas Gerais, compete. Inciso 1. A Secretaria de Estado da Educação. Letra A. Criar normativas complementares, prover recursos, promover capacitação, orientação e monitoramento do trabalho em nível central e regional para que esta resolução seja cumprida. Inciso 2. As Superintendências Regionais de Ensino. Letra A. Orientar as equipes escolares quanto às diretrizes e normas necessárias ao planejamento da retomada do ensino presencial por meio do ensino híbrido. Letra B. Acompanhar a retomada das atividades presenciais nas escolas estaduais por meio do ensino híbrido, oferecendo-lhes suporte pedagógico e administrativo. O inciso 3 trata do serviço de inspeção escolar. Letra A. Além das atribuições previstas na legislação vigente, guiar-se pelas orientações expedidas em documento próprio da Secretaria de Estado de Educação para a oferta do regime especial de atividades não presenciais e período de retomada de atividades presenciais, atentando-se para as atividades específicas aos estudantes e professores para os quais as aulas presenciais permanecem suspensas, bem como para aqueles que a retomada tiver se iniciado. Letra B. Verificação do descumprimento das diretrizes, protocolos e recomendações previstos no âmbito das redes privadas e municipais de ensino no que couber, em caso de manifestações pelos canais oficiais de comunicação da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Eu não sei se foi em todo o estado, mas eu acredito que sim. O pessoal liberou e-mail institucional a todos os servidores, que é uma das ferramentas aí para comunicação oficial da Secretaria de Estado de Educação, Inciso 4 diz: ao gestor escolar, além das atribuições ordinárias previstas na legislação vigente, letra A, guiar-se-á pelas orientações expedidas pela Secretaria de Estado de Educação para a oferta do regime especial de atividades não presenciais, REAMP, e as atividades para a retomada das atividades presenciais. Letra B. Atentar-se para as ações específicas referentes a estudantes e professores para os quais as aulas presenciais permanecem suspensas,
bem como para aqueles que retornarem às atividades presenciais. Letra C. Gerenciar o trabalho dos servidores administrativos, que é o ATB e o ASB, em conformidade com os protocolos de saúde e deliberação do Comitê Extraordinário. Então, esse gestor escolar é o diretor da escola, tem essas 3 responsabilidades. Inciso 5º, ao especialista em educação básica, além das atribuições ordinárias previstas na legislação vigente, também deve, letra A, guiar-se pelas orientações expedidas pela Secretaria de Estado de Educação para a oferta do regime especial de atividades não presenciais e as estratégias para retomadas das atividades presenciais. Então, ele é um apoio ali para o diretor, nessa situação. Letra B. Atentar-se para as ações específicas referentes a estudantes e professores para os quais as aulas presenciais permanecem suspensas, bem como para aqueles que retornarem às atividades presenciais. Então, tanto o gestor, que é o diretor, quanto o supervisor, que é o especialista, ele vai ter que se atentar a essas 2 situações, da retomada das aulas presenciais, as escolas que vão retomando conforme norteamento da secretaria, e também as atividades que continuam não presenciais. Inciso 6. Ao professor de educação básica, além das atribuições ordinárias previstas na legislação vigente, ele vai guiar-se, na letra A, guiar-se pelas orientações expedidas pela Secretaria de Estado de Educação para a retomada do regime presencial de atividades não presenciais e as estratégias para a retomada das atividades presenciais. Letra B. Atentar-se para as ações específicas referentes a estudantes para os quais as aulas presenciais permanecem suspensas, bem como para aqueles que retornarem às atividades presenciais. Inciso 7. Ao estudante, letra A, realizar as atividades disponibilizadas por meio do plano de estudo tutorado PET e entregá-las à escola nos prazos estabelecidos. Letra B. Observar as orientações expedidas pela escola quanto ao cronograma de atividades presenciais ou remotas de acordo com seu ano de escolaridade. Então, 2 coisas aqui. Mesmo o estudante que vai retornar às atividades presenciais, ele precisa entregar os PETs, certo? E também a escola deve se fazer um cronograma de entrega desses PETs conforme o anexo 1, que tem a data limite para entrega de cada PET, Título 2. Da retomada das atividades presenciais nas escolas. Capítulo 1. Da organização das aulas optativas. Artigo 5º. A retomada das atividades presenciais nas escolas da rede estadual de ensino seguirá a escala divulgada pela Secretaria de Estado de Educação conforme evolução dos indicadores de saúde e ou avaliação do Comitê Extraordinário. Artigo 6º. O retorno às atividades presenciais será iniciado por meio de aulas optativas para os estudantes, organizadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1. A escola permanecerá aberta para atendimento aos estudantes durante uma semana e permanecerá fechada para atendimento aos estudantes na semana seguinte, observando constante alternância entre as semanas de abertura e fechamento. Então, a escola vai fazer atendimento dos alunos presencial numa semana, na outra semana ela não vai fazer atendimento presencial. E assim ela vai alternando entre abre a escola e fecha a escola, tá? No caso, para atendimento às aulas presenciais. Inciso 2. Presença nas aulas optativas não será considerada no cômputo da carga horária obrigatória. Então, a carga horária obrigatória é a entrega dos PETs, tá? Essa presença nas aulas que são presenciais, optativas, elas não contam para carga horária. O retorno será facultativo aos estudantes que assim desejarem. Inciso 4º. Estudantes do grupo de risco, definidos conforme critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, permanecerão realizando apenas atividades não presenciais. Inciso 5º.
Cada escola deverá organizar o atendimento às turmas, observando-se o distanciamento previsto pelo protocolo de saúde, devendo o gestor escolar, o diretor, no caso, organizar o revezamento de maneira que cada grupo possa participar do mesmo número de aula por componentes curricular. Artigo 7º. Todos os estudantes deverão continuar cumprindo a carga horária curricular obrigatória por meio do PET. Artigo 8º. Os horários de entrada, saída e intervalo para lanche serão flexibilizados para os estudantes conforme quadro de horário de atendimento definido para as turmas por cada uma das unidades escolares, de modo a garantir o distanciamento previsto no protocolo de saúde e evitar filas e aglomerações. Artigo 9º. O gestor deverá informar às famílias a escala da turma contendo os dias, horários e orientações para as aulas optativas. Então, o diretor deve montar uma escalinha de horário e divulgar aos responsáveis dos alunos, né? E esses horários vai conter horário de entrada, horário de saída e os intervalos, tá bom? Artigo 10. As escolas da rede estadual de ensino ficam dispensadas do cumprimento dos 200 dias letivos de calendário, conforme Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, desde que, cumprida a carga horária mínima anual estabelecida, que é 800 horas, para o ensino fundamental dos anos iniciais, e a partir dos anos finais do ensino fundamental, 833,20, tá? Sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia do direito e objetivos de aprendizagem. Parágrafo único. A escola deverá seguir as informações contidas em resolução específica publicada pela Secretaria Estadual de Educação Mineiro para a reorganização do calendário escolar, que é aquela Lei 4.422, publicada também no dia 1º de outubro. Capítulo 2. Da avaliação e estratégias de recuperação. Artigo 11. Devem ser garantidas aos estudantes todas as estratégias de recuperação previstas na resolução da Secretaria Estadual de Educação número 2197 de 2012, no que couber, e observadas as orientações do parecer do Conselho Nacional de Educação número 11 de 2020. Artigo 12. A avaliação do estudante se dará por meio de: inciso 1, realização de plano de estudo tutorado PET final de caráter avaliativo. Então, no final, os alunos vão ter que fazer um PET, que é um PET avaliativo, né? Depois a gente vai ver mais para frente que a data limite para a entrega desse PET avaliativo é 22 de janeiro, tá? Inciso 2, avaliação pelo conselho de classe. Então, além do PET final, tem a avaliação pelo conselho de classe, segue um trâmite parecido com o que é feito mesmo anualmente, né? Parágrafo 1º. A Secretaria de Estado de Educação emitirá ato com determinação dos critérios para a promoção dos estudantes em 2020. Então, ainda vai vir regras ainda de como vai ser feita essa promoção. Parágrafo 2º. O PET final, de caráter avaliativo, consiste em um instrumento de verificação da aprendizagem do estudante, que permite a identificação dos conhecimentos e habilidades adquiridos durante o regime de atividades não presenciais, além do cômputo da carga horária referente às atividades realizadas. Parágrafo 3º. O PET final deverá observar orientações específicas quanto aos objetivos da avaliação e forma de aplicação a serem encaminhados pela Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 4º. O Conselho de Classe, instância colegiada responsável por favorecer a integração entre professores, a análise das metodologias utilizadas, a relação dos diversos pontos de vista e intervenções necessárias no processo de ensino e de aprendizagem, adotará em sua avaliação medidas que minimizem a evasão e a retenção escolar neste ano de 2020. Tá? Então, vai ter que ser observada isso aqui, ó. Dito que deve vir mais
alguma coisa falando melhor sobre isso, né? Adotará em sua avaliação medidas que minimizem a evasão e minimizem a retenção neste ano de 2020. Parágrafo 5º. O conselho de classe deverá ser realizado para cada turma por meios virtuais, preferencialmente, ou presenciais, observando-se as recomendações sanitárias expedidas pela Secretaria de Estado de Saúde, não do Estado de Educação, Secretaria do Estado de Saúde. Então, aqui, a resolução, ela pede que, preferencialmente, essa reunião do conselho de classe seja feita virtualmente, tá? Mas pode nada que impeça fazê-lo presencialmente, desde que observadas as recomendações sanitárias. Parágrafo 6º. O conselho de classe deverá conter representantes de estudantes e pais de cada turma. Parágrafo 7º. Os resultados finais dos estudantes serão registrados em atas pelo conselho de classe e lançados no DED, o Diário Escolar Digital. Parágrafo 8º. Os estudantes deverão receber seus resultados finais no prazo estabelecido em resolução pelo mesmo meio de comunicação estabelecido com a escola durante o REAMP. Artigo 13. Ao estudante que cumpre progressão parcial, serão oportunizadas ações destinadas ao cumprimento da progressão por meio de estudos orientados antes da conclusão do ano letivo, que é lá para o final de janeiro de 2021, podendo os mesmos serem realizados no formato híbrido, ou seja, pode ser presencial e virtual, de acordo com a especificidade de cada turma ou de cada estudante. Capítulo 3 da entrega dos PETs. Artigo 14. Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previsto para o ano de 2020, serão considerados para integralização de carga horária mínima anual prevista, inciso 1. A carga horária cumprida presencialmente anteriormente à suspensão das aulas, inciso 2. A carga horária cumprida por meio do plano de estudo tutorado. Então, a carga horária vai ser composta da parte presencial do aluno. Se eu não me engano, as aulas presenciais ocorreram até dia 17 de março e foram suspensas a partir do dia 18 de março. Certo? Então, lá no DED vai ter que constar como foi a frequência do aluno até o dia 17. E a partir do dia 18 vai constar a carga horária cumprida por meio dos PETs, certo? Então, artigo 15. Os PETs realizados durante o REAMP deverão ser entregues à unidade escolar pelo estudante ou responsável legal conforme o cronograma previsto no anexo 1, observando-se a logística estabelecida pelo gestor escolar, respeitadas as especificidades da realidade local, a garantia das condições sanitárias adequadas e observada as orientações das autoridades de saúde. Capítulo 4. Dos registros e da validação de carga horária. Como é que vai ser feito esse registro e essa validação de carga horária? Artigo 16. A frequência dos estudantes durante o período não presencial será assegurada mediante a entrega à escola das atividades propostas no PET. Parágrafo único. O professor deverá inserir o registro de entrega do PET no Diário Escolar Digital em até 5 dias úteis após a entrega, a partir do cronograma definido no anexo 1 dessa resolução. Então, tem até 5 dias úteis para lançar. Artigo 17. O registro da carga horária de atividades não presenciais realizada por meio dos PETs, o aproveitamento do estudante no PET final avaliativo e as oportunidades de aprendizagem deverão ser registradas pelo professor no Diário Escolar Digital, conforme orientações a serem encaminhadas pela Secretaria de Estado de Educação. Opa! Cadê? Deu um pico aqui. Artigo 18.
As unidades escolares deverão garantir a sistematização dos registros das atividades. Então, cada escola deve garantir a sistematização dos registros escolares das atividades pedagógicas não presenciais por meio do anexo 1 da resolução da Secretaria Estadual de Educação, número 4.310 de 2020. É aquele anexo que está sendo usado por cada professor, por cada matéria, né, com os dados do aluno, realizada durante o período de distanciamento para fins de comprovação e validação da composição da carga horária. Artigo 19. O gestor escolar e o supervisor, no caso EEB, especialista de educação básica, deverão supervisionar e validar o registro das atividades pedagógicas não presenciais e da participação efetiva dos estudantes até o encerramento do ano letivo, garantindo a fidedignidade das informações e o cumprimento da carga horária. Artigo 20. O serviço de inspeção fará acompanhamento da finalização dos registros de avaliação, frequência e cumprimento da progressão parcial no DED e CIMAD. Certo? Então, aqui tem duas responsabilidades, do gestor e supervisor, que vão supervisionar e validar, e a inspeção, que fará o acompanhamento de como está, e a cobrança também, claro, porque senão não teria o acompanhamento, de cobrar aí os lançamentos no DED e CIMAD. Capítulo 5. Das condições de segurança. Artigo 21. A retomada das atividades presenciais seguirá os protocolos definidos pela Secretaria de Estado de Saúde e condições estabelecidas pelo Comitê Extraordinário. Das disposições finais, artigo 22. A Secretaria Estadual de Educação poderá expedir instruções complementares para o cumprimento do disposto nessa resolução a qualquer tempo. Artigo 23. Ficam revogados os artigos 12 e 13 da Resolução da Secretaria Estadual de Educação número 4.310 de 2020 e a Resolução da Secretaria Estadual de Educação número 4.336 de 2020. Artigo 24. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, que foi 1º de outubro de 2020, certo? Aí traz o anexo 1, que é a data de entrega, a data limite de entrega dos PETs, né? O PET 1 e o PET 2, ele tem a data de entrega até 30/10 de 2020. Lembrando, então, do prazo que o professor tem para lançar no DED, né, que são 5 dias úteis após essa data aqui final, que é colocada aqui no anexo 1, tá? PET 3 e 4, até o dia 27/11 de 2020, observado os 5 dias úteis para lançamento no diário. PET 5, em até 30 dias após o término do ciclo do PET, que é 30/10 de 2020. O PET 6, em até 30 dias após o término do ciclo do PET, que é 27/11. PET 7, em até 30 dias após o término do ciclo do PET, que é 22/12. O PET final avaliativo tem que ser entregue até 22/1 de 2021, certo? Lembrando, então, que o ano escolar, ele vai até dia 30 de janeiro, então vai ser muito corrido esse final desse ano letivo e escolar, tá bom? Para nós, a TB, o que reflete? Reflete que nós temos que estar atento para nós verificar o que o diretor nos passa, porque o diretor ficou responsável pela organização, né? Como sempre ele é, pela organização do trabalho administrativo. Pode ser que as escolas que estejam voltando aos ATBs que não têm restrições, né? Eles possam também estar presentes na escola. Eu já acredito que deve ter também o retorno de alguns servidores por conta da renovação de matrícula a partir de sexta-feira. Até quando eu iniciei esse vídeo, eu estava pensando que hoje já era sexta-feira, mas ainda é dia 7, né? Isso, hoje é 7, quarta-feira, tá bom? Depois comente aqui, se você chegou até o final desse vídeo, o que você achou
achou dessa resolução, que fala do retorno às aulas, se na sua escola você vai retornar às atividades presenciais ou não, tá bom? E obrigada, gratidão, fica com Deus e até a próxima.